negócios, política, social, eventos, turismo, cultura, ponto de vista. Olá, eu sou o Melo Júnior, o programa é Ponto de Vista aqui na UniTV, diretamente do Laguna Business Center, no centro da cidade Juliana. Estamos aqui com o apoio de Boião, restaurante choperia, tradição e qualidade desde 1975 na Ponta da Barra. Cia da Pizza, a melhor pizza da cidade, Marquinhos, né? Pizzas e esfirra. E vou passar uma novidade já na abertura aqui, que os nossos apoiadores já estão chegando, fortalecendo o ponto de vista e a UniTV em Laguna. A gente tem a parceria e apoio da ACIL, que é a entidade empresarial, Boião Restaurante, Cia da Pizza, também a Pixel, né, que trabalha com mídia digital, e Vila Betânia, Hospital Geriátrico, e também o Laguna Business Center. 2 meses de programa, já estamos aí fortalecendo o programa e a Unisul, a UniTV na cidade. Meu entrevistado de hoje é Marcos Paulino Teixeira, o popular Marquinhos do Juízo. É arquiteto, urbanista, empresário, também teve algumas passagens como secretário de planejamento da cidade. Um papo muito gostoso. Quero agradecer, Marquinhos, a oportunidade, receber o nosso convite e estar hoje aqui com a gente. Opa, eu que agradeço. Não é convite, né, Melo? Quando tu chamas é convocação. Quando ele fez quando fizesse contato, ele não aceito não, eu não tenho como dizer não. Então é um prazer enorme estar aqui. Eu que agradeço o espaço para a gente poder conversar um pouquinho. Legal, Marquinhos. Marquinhos, o programa é super tranquilo, é um bate-papo gostoso. A gente começa com algumas situações do ser humano, Marquinhos. Depois nós vamos falar de empresas, nós vamos falar aí das questões também, de empresas, né? Mais de uma, tá certo? Tá? E também algumas questões da visão do Marquinhos com relação à nossa cidade, né? Laguna hoje, que mudou tanto com relação a algumas questões. Mas como o programa também é regional, Marquinhos, eu gosto de que o entrevistado se apresente para nós e diga quem é o Marquinhos, o que o Marquinhos gosta de fazer nas suas horas de folga, no seu lazer, tá certo? Quem é Marcos Paulino? Então, como você já apresentou, meu nome é Marcos Paulino Teixeira, né? Eu sou um lagunista apaixonado por essa terra. Sou de família, terceira geração de família de músicos. Então, durante um bom tempo da minha vida, toda a minha atividade profissional foi direcionada para a música. Os meus avós eram músicos, meu avô tinha programa de rádio, quem é de Laguna deve ter ouvido falar já do seu Pedro Teixeira, os irmãos Teixeira. E aí meu pai continuou com o legado como músico. Eu comecei como músico com meu pai, tocando na banda que ele tinha e estudando. Eu tenho uma formação de música clássica. Quando o conservatório abriu aqui em Laguna no final dos anos 80, meu pai me colocou lá, queria que eu fosse saxofonista, não tinha, acabei indo para música clássica, clarinete e tal. Estudei 10 anos de música clássica. E paralelamente eu comecei a praticar música popular, né? Então durante muito tempo, por isso que o pessoal hoje, meu sobrenome é Marquinhos Juízo, inclusive sim. Nas redes sociais, o meu arroba é assim. Tem uma associação muito forte com a banda que fez 30 anos esse ano, dia 21 de maio. E aí depois de um tempo eu fui para uma outra área que também me interessava, que era a arquitetura. Então hoje eu também atuo como arquiteto e urbanista, temos um escritório em Laguna que chama Croqui, Arquitetura e Urbanismo. Aí, como você já falou, né, durante esse período, pelo meu contato com a esfera pública, tanto através da banda, como através da minha parte musical e tal, e depois também com a arquitetura, eu acabei tendo uma passagem também pela esfera pública, né? Mas a mais recente foi como secretário de planejamento, mas eu já fui analista de projeto. O meu contato com a prefeitura começou em 2008 como diretor de eventos na Secretaria de Cultura. Eu acho que eu nem havia comentado isso contigo já, é uma novidade. Novidade. Né? Comecei, na verdade, na vida pública como diretor de eventos na Secretaria de Cultura por conta do contato que eu tinha com o trade de eventos, né? De estrutura, enfim. Na época o prefeito Erucélio me convidou. Aí eu tive um hiato aí e acabei voltando recentemente. E hoje também sou empresário, porque a gente abriu aí faz 8 meses, 7 meses, um empreendimento no centro aqui de Laguna, né, chama Manemoá Notre Bar, que é um bar, um pub assim, né, que graças a Deus tem tido um movimento bacana, o pessoal tem gostado bastante.
Então hoje eu sou um pouquinho de cada essas coisas, né? Mas na minha essência, eu sempre fui músico, sempre trabalhei com a arte. E o meu hobby sempre foi a música. Nas horas de folga? Sempre foi a música. Sabe quando os meninos saíam para jogar futebol assim na rua? Então eu trabalhava... As duas profissões que eu tenho hoje de ofício, assim, de meter a mão, de colocar a mão na massa mesmo, né? Que é a música e a arquitetura, eram as coisas que eu fazia desde criança, assim, sabe? Tipo, eu estava tocando violão, cantando, eu estava desenhando. Perfeito. Claro que quem está na arquitetura hoje sabe que a arquitetura é muito mais do que desenho, do que design, né? Tem todo um leque aí, um escopo muito grande de atividades e de conhecimentos envolvidos. Mas, sim, a essência é o desenho, é a criação. Perfeito. Então, o meu hobby sempre foi esse. Então, hoje, quando eu consigo uma folguinha dentro dessas atividades aí, por incrível que pareça, eu pego o instrumento em casa, toco um pouco, vou ouvir música. E tu consegue também, no caso do empreendimento aqui no Centro Histórico, também se divertir um pouco trabalhando, né? Exatamente, tem aquele ditado que é meio praxe, assim, né? Clichê, mas é verdade, né? Quem trabalha com o que gosta não trabalha, se diverte. Então, um dos motivos da gente abrir esse novo empreendimento foi justamente isso. O meu sócio é o meu cunhado, que é o Danilo Henrique, ele é advogado também e também é sócio meu na banda, percussionista na banda. E a gente vinha conversando há muito tempo já, é um projeto assim que, quer dizer, a gente não planejava, mas projetava futuramente ter alguma coisa. Não imaginava que seria na via gastronômica, não passava pela cabeça, mas era uma coisa que a gente tinha vontade, porque todo o nosso entorno, assim, o nosso dia a dia tem um pouquinho do que tem num pub, assim, né? A gente trabalha com música. A gente, quando não tem nada para, assim, de evento, a gente inventava eventos, né? Um aniversário, uma festa de alguém, tava sempre fazendo. Aí eu chamei ele e falei, pô, cara, isso é uma coisa que a gente tem um perfil, eu acho que a gente vai gostar de fazer. Embora a gente tenha muito que aprender, tem todo o know-how que a gente não tem, mas a gente tem um start inicial que é a inspiração, que é os 10% do que a gente precisa para que a coisa aconteça. Daí a transpiração a gente está correndo atrás. Marquinhos, não sei se é na época que tu fez o conservatório, Terezinha Simas Aguiar, conheceu? Não? Sim, conheci. Minha tia. Ah, é? Pô, que legal. Foi diretora ali, né, do conservatório. Legal. E foi também diretora de turismo, isso está fazendo uns 40, 50 anos atrás. Tá certo? Tem uma certa ligação familiar, sim, né? Enfim, e ela foi diretora do conservatório, não sei se foi da tua época. Eu fui da primeira turma. Primeira turma. Mas eu me formei um pouco mais tarde, porque eu comecei com 9 anos. E aí o pessoal, eram 4 anos e meio para se formar, eu acho. Eu levei 7, porque daí eu estava numa turma infantil, que era tipo uma iniciação musical, né? Perfeito. E depois eu continuei na de adulta. Eu levei 7 anos para me formar, depois fiz mais 3 anos de harmonia clássica. Mas eu peguei toda aquela parte inicial ali, o conservatório estava com todo estruturado, né? Sim, sim. Na época o governo do estado mandou muitos instrumentos, professores de fora. Perfeito. E eu tive sorte de me inserir nesse contexto. É um equipamento assim que a gente tinha em Laguna, é muito importante, uma instituição muito importante. Dessa tua turma, quantos que conseguiram dar continuidade como músicos ou de uma certa forma clássica ou em bandas e tal? Muitos. Só no Juízo a gente tem hoje 3 integrantes que são frutos do conservatório. 3. Na verdade, a maioria passou por ali. Eu e o nosso produtor musical, que é o Fernando, nós nos formamos ali, né? O Danilo, que é o percussionista, que é meu sócio, também passou por ali. E eu conheço muitos outros músicos que tiveram essa formação. Mas assim, o conservatório, ele tem um caráter assim institucional, mais educacional pela natureza da formação da instituição. Né? Mas eu friso que as bandas hoje aqui em Laguna, hoje e há muito tempo, já fazem um trabalho muito semelhante com o que o conservatório fez, né? Que é introduzir esses jovens na música, ensinar a teoria musical. Até porque o conservatório deu uma certa parada, né? Então alguém tinha que dar continuidade nos projetos, né? Mas assim, no final a função é muito semelhante, né? E as bandas são guerreiras, estão há muito tempo. Recentemente eu até fui nas duas, elas estão com uma estrutura super bacana. Mas o conservatório, ele tinha essa... que um conservatório, ele equivale mais ou menos a um segundo grau técnico, assim. Perfeito. Né? Ele tem essa característica mais educacional, que credencia um pouco mais. O que não tira o mérito das nossas bandas, que tem um trabalho excelente. Né? Ô Marquinhos, com a música, né, como músico, tu é compositor também, né? Compositor também. Eu dou umas arranhadas, assim. Né? Mas teve a oportunidade de sair, né, de além fronteiras, né? De repente ir para o centro do país, tal como alguns fizeram. Teve essa oportunidade ou não? Ou se teve, resolveu
dar continuidade aos teus projetos na cidade? Não, na verdade assim, eu não tive a oportunidade, tipo, ninguém descobriu, como diz o outro, né? Mas a gente também não tentou, assim, sabe? Certo. A gente regionalizou mesmo. O que aconteceu com a gente, o Guto está aqui também no backstage. Parceiraço, né? Ele também vive isso ainda, né? A gente viu. Foi especialmente no final dos anos 90, quando o axé estourou ali e tal, e o Juiz tem uma relação muito estreita com o axé music, com o carnaval. Perfeito. Então a gente estava com um nome bem forte, a gente viajou o sul do país inteiro por conta do Carnaval de Laguna, a gente gravou um CD na época, Axé Laguna 98. Perfeito. Aí Rio Grande do Sul inteiro, Paraná, Santa Catarina, com o status aí de uma banda regional, assim, sabe? Mas em nível nacional a gente nunca chegou. Tem muita gente boa, a gente sabe que o mercado é complicado também, né? É denso para entrar. E a gente, de fato, também nunca fez o esforço necessário para isso. Tem agentes, tem pessoas que têm as suas influências, tem todo um processo, né? Que, de repente, dá uma certa dor de cabeça, alguns conseguem até avançar, outros não. É difícil, é difícil. A gente foi até um certo ponto, mas não foi o suficiente. Mas tá bom, a gente é bem feliz, bem realizado com o que a gente conquistou. Marquinhos, vou deixar a bola quicando para ti, tá? Para o retorno do intervalo. A mudança dos eventos do Carnaval, do Centro Histórico para o Mar Grosso, né? Teve aí todo um processo. Eu queria que depois tu contasse um pouquinho isso para a gente, ok? Tá, depois do intervalo. Estou aqui com Marcos Paulino Teixeira, o Marquinhos do Juízo. Vamos a um breve intervalo e voltamos já. Ponto de Vista. Ponto de Vista. Retornando, Ponto de Vista, quinta-feira, 23 horas, UniTV, diretamente dos estúdios no Laguna Business Center. Laguna e região, canal 26, Tubarão região 4.1, Facebook, Instagram, YouTube, aplicativo, Marquinhos. Não tem como, tá certo, né? E é muito legal esse processo, Marquinhos. Eu tenho pessoas até de fora aqui de Laguna, até de fora do estado, que eles acompanham a gente e depois, domingo assistir a entrevista tal no YouTube. Então isso também dá essa facilidade toda, né, pra gente. Na próxima semana eu vou entrevistar Matheus Carpes Lameira. Conhece Lameirinha? Tá certo, né? Presidente da OAB aqui no Ponto de Vista, tá certo? Marquinhos, nós tivemos um determinado momento que Laguna foi conhecido Brasil afora pelo carnaval, tá certo? Carnaval das escolas de samba e tal, né? E de repente surgiu o carnaval pé na areia, que é o chamado axé, como se falasse antes, né? Essa transição, vocês tiveram algum choque de cultura, choque, até a coisa engrenar também, tiveram alguns problemas ou a coisa fluiu assim naturalmente? Foi uma transição, foi natural, né? Laguna tem essa natureza dessa ligação muito estreita com o carnaval há muito tempo, né? De gostar da cultura do carnaval. Retrocedendo um pouco mais, alguns anos atrás, o nosso carnaval ele começa forte nos clubes aqui, Congresso e Blondin no centro, né? Perfeito. Eles tinham ali os dois blocos, bola preta e bola branca, né? Uhum. Os clubes concorriam, entre aspas, entre si com os eventos e tal. Um charme. Né? O evento foi crescendo, já existia na época uma tradição de no fim dos bailes eles darem uma volta na praça e tal. E o carnaval nessa época ele ficou um pouco enclausurado e meio... Não diria elitizado, mas ele segregava um pouco. Quem conseguia entrar nos clubes fazia parte, né? Tinha dono. Tinha, de certa forma, assim. E aí o carnaval começa a ir pra rua, eles começam a botar o palanque na rua e esses blocos desfilarem em cima do palanque. Perfeito. As escolas de samba com o sambódromo criado no Rio de Janeiro despontam no país inteiro e Laguna vai na onda e aí as escolas de samba vão crescendo, o desfile começa na frente da igreja primeiro, né? E depois vão para outra rua e tal. E essa influência que durante algumas décadas ficou centralizada no carnaval das escolas de samba, ela começa a sofrer a influência do axé music, que dominou o país inteiro, né? E que de certa forma ela tem uma, eu não vou dizer evolução, né? Mas ela segue mais ou menos uma linha da proposta do que eram os carnavais antes, das marchinhas e músicas pra cima, músicas alegres, e dominou o cenário. E aí começa com quem é de Laguna vai lembrar disso, com o Cassiano Som na esquina ali na frente do Xedão. Perfeito. E aí os desfiles da escola de samba vão para Gustavo Richard, né? E aí a gente tinha os dois eventos paralelos no centro, Gustavo Richard com as escolas de samba ainda muito fortes,
né? A televisão regional transmitia o carnaval de Laguna e ali começa a crescer na praça. Só que vai tomando uma dimensão tamanha que chegou começo dos anos 90, a praça era muito depredada, a grama era toda detonada, enfim. E aí em 94 eles trazem o primeiro trio elétrico, eu lembro, porque a gente acompanha tudo isso. Eu lembro porque 94? Bem quando a gente começa a tocar, o Juiz é de 91, né? E a gente começa a se interessar por participar daqueles eventos. Ainda tinha as festas nos salões, nos clubes, mas elas aconteciam com muito mais intensidade na rua. Em 94 eles trazem o primeiro trio elétrico para um carnaval. Eles tinham trazido durante um ano para um evento de um moto que teve aqui. Aí eles trazem para o primeiro carnaval do lado da igreja, é uma festa pagã do lado de uma estrutura religiosa, né? Mas o trio ficava ali e aí dominou de gente, aí perdeu o controle, assim, sabe? Eu me lembro que na época foi feita uma imagem pela televisão lá e não parecia que era Laguna, assim, tomado de gente. Aí eles se ligaram que, tem que tirar daqui. O ano seguinte eles colocaram uma banda no centro e aí levaram um palco para o Mar Grosso. Aí o centro sofre um baque gigante. Eu me lembro que eu cheguei no final ali e aí tinha pouquíssima gente e o pessoal comentava lá, na praia tá cheio. E aí em 96 tiraram do centro definitivamente e foi para o Mar Grosso. Então foi uma transição gradativa e de certa forma necessária, né? A gente chegou lá no Mar Grosso, a gente fez o evento, acho que em 99 junto, né? Sei lá, 60, 70 mil pessoas. Conforme a Polícia Militar, entre o calçadão e a arena, que arrumou uma confusão por causa daquilo, né? 80 mil pessoas. Eu me lembro que na época a gente alugava uma van para ir pro palco, porque tinha muito movimento e tal. A gente ainda faz isso. E a gente subiu um dia no Tourist. Lá no Tourist tem uma parte atrás assim que é limpa, assim, né? Que dava para ver a praia. Tipo, é tipo um mirante lá. E era impressionante. O calçadão, a rua da frente, e aí tinha uma arena na frente, assim, abria aquele cogumelo. Era muita gente. E esse ápice ele foi vivido dos anos 95 até 99. 2000 o carnaval daí foi fechado, daí começou a fazer a transição e tal. Mas essa transição foi gradativa e eu entendo que ela foi necessária porque ficou grande demais, né? E o nosso centro não comportava aquilo. O que aconteceu foi que daí, de certa forma, o carnaval dos trios, né? Da rua, do palco e tal, ele começou a concorrer com o carnaval das escolas de samba. E se organizar também, né? Isso, né? Eles ficaram desvinculados quando tudo acontecia junto, né? E a força acabou naturalmente por conta da organização, da exploração comercial, enfim, pendendo um pouco mais pro lado do carnaval organizado e o das escolas de samba. Aí chegou um momento que tinha no centro alguma coisa, o Bloco da Pracinha e o Mar Grosso 100%, e surgiram também aí os organizadores de eventos também, que nessa época traz bastante show, né? Aí consolidou de vez Laguna nesse lado, né? Assim, a gente viveu um hiato aí de carnavais mais fracos, assim, né? Entre 2000 e 2002. Foram 3 anos. Primeiro foi um evento que foi um palco fechado, uma estrutura fechada, né? O público não aderiu, porque o carnaval é uma festa popular, né? Tem que ter a possibilidade de fazer ela na rua, embora hoje a gente tenha os blocos fechados, mas tem a possibilidade de fazer na rua. Né? E todo o carnaval foi fechado. Aí 2002 foi uma estrutura pequena, assim. 2003 também, mas aí foi quando a gente saiu a primeira vez com o Bloco Pangaré. O Shoya me encontrou aqui na prefeitura e falou, tô com uma ideia de botar um trio aqui e tal, a exemplo do que é feito nas cidades com circuito. E aí acendeu a chama de novo, né? E de 2003 para cá, aí vocês têm acompanhado, o público mais recente tem acompanhado, começou ali na aula, mas daí o outro ano veio o Bloco Rosa, daí o jogo virou de novo, né? Do centro para a praia, para o palco, e do palco para o trio elétrico, que é mais ou menos como a gente tem trabalhado até hoje. Perfeito. Aqui em Cunha, quando nós vamos falar, né? Do músico, compositor, das bandas e tal, depois do arquiteto e assim por diante, para não misturar um pouco aí os temas, né? Tranquilo. Um período desse, alguma coisa assim que fugiu do controle, alguma coisa assim que tu pode dizer assim, pô, isso aqui me marcou nesses eventos todos até chegar, porque hoje também tem uma novidade aí, né? A gente tem o carnaval fora de época. Sim. Gostaria que tu falasse um pouquinho, né? Mas alguma coisa curiosa assim nesse período todo? O que me marcou mais em termos de fugir do controle, assim, e de a gente ter passado um pouco mais de trabalho, foi quando a gente fez essa transição dos palcos para o trio elétrico. Perfeito. Como a gente não tinha um trio elétrico na cidade, na região, tínhamos poucos, né? Os bons, eles ficavam sempre no Nordeste.
A gente passou bastante trabalho com... E naquela época o Anjinho tinha que uma Kombi, né? Ele tinha um ônibus pequeno. Um ônibus assim, pequeno, né? Uma Kombi, um ônibus pequeno, depois partiu para um negócio... Teve um ano que a gente fez uma parceria que o Juízo tinha uma estrutura de sonorização bacana e tal. Legal. E o trio era um pouquinho menor. Ele criou uma estrutura na frente do caminhão e colocou os nossos PAs aí para poder sair no bloco da pracinha. A gente passou bastante trabalho. Teve um ano que a prefeitura licitou uma estrutura para o carnaval das escolas de samba aqui no centro e o trio elétrico. Certo. E a gente estava bem preocupado porque a gente sabia que era muita gente na pracinha e tal. E eu me lembro que um cara que tinha ganho lá a licitação, até me lembro o nome, mas não vou citar nomes aqui, ele falou, cara, fica tranquilo, o Carnaval da Laguna para mim é um detalhe. Tô fazendo carnaval assim, não é assim. E aí assim, para resumir a ópera, a gente passou o circuito inteiro com o som do trio elétrico desligando, a gente brigando com o pessoal dos carros de som, teve eventos da gente levar gelo, levar latada, porque o som do trio não saía, enfim. A gente saía na raça, cara. Saía na raça passando muito trabalho. Às vezes ali se divertindo, brincando, mas a estrutura era muito precária. Foi uns 3 anos assim. E aí quando o Anjinho fez o trio elétrico, eu digo 3 anos porque daí depois acharam um trio bacana que acabou suprindo alguns anos, né? E aí de 2010 para cá, 2009 para cá, que foi quando o Anjinho resolveu fazer, e aí por isso que a gente valoriza muito o trabalho que o Anjinho faz e a importância do Treme Terra para o município e para a região, que hoje a gente tem uma estrutura ambulante assim em nível nacional, ele faz eventos para fora e tal. Hoje é referência. E aí a gente resolveu 100% o problema, sabe? Ok. O carnaval fora de época veio para ficar? Veio no calendário? Já entrou no calendário oficial do município, ele chama Bloco na Rua. Certo. A gente começou com o teu apoio enquanto tu era secretário, né? A gente estava meio receoso, depois que eu tive a conversa contigo na época. Não, a prefeitura apoia e tal, e aí todos os alvarás, toda a estrutura que a gente precisava para a rua foi conseguido. E esse ano a gente fez de novo o evento cresceu e entrou no calendário oficial do município. É uma parceria entre o Anjo Som, Treme Terra, o Juízo e o poder público que nos dá todo o apoio. Esse é o melhor modelo, né? Traz quem é da área, tem iniciativa privada junto, que vocês fizeram as captações direto, entenderam a importância, né? Vocês que são os artistas, tá certo, e o apoio do município, né? Perfeito. Esse conjunto aí realmente faz a coisa acontecer, né, Marquinhos? Exatamente. A administração pública, quando minimamente ela enxerga o potencial de alguma atividade e dá o suporte para que ela aconteça, abre as portas, já é muita coisa. Claro que quando o município consegue aportar, né, e consegue ajudar a estruturar e depois deixa voando, eu acho que a função da administração pública primordial é essa, é enxergar os potenciais que o município tem, município, o estado, o país, e dar condições para que pelo menos dê o start e depois deixa voar com as asas próprias, que depois o próprio trabalho acaba dando retorno para o município, né? Impostos e tudo. E foi o que aconteceu com esse evento. É um exemplo clássico dessa parceria, onde o município fez a parte dele e o evento está no 2º ano e é um sucesso. Legal. Marquinhos, nós vamos para um intervalo, aí vamos começar agora a falar do arquiteto. Tá certo? Até porque nós estamos numa região aqui que dá um caldo bom, né? Dá. Estou aqui com o Marcos Paulino, ponto de vista. Vamos ao intervalo breve e voltamos já. Ponto de vista. Ponto de vista. Retornando, estou aqui conversando com Marcos Paulino Teixeira, o Marquinhos do Juízo, tá certo? Ponto de vista, quinta-feira, 23 horas. E estamos aqui no Laguna Business Center, no centro da cidade juliana. Marquinhos, vamos falar um pouco agora da tua outra atividade, né? Que és arquiteto, urbanista. Tua formação foi aonde? Minha formação, a exemplo do que foi a minha formação musical, também foi aqui em Laguna, na UDESC. Ah, que legal. A primeira turma também, não? Não, eu sou da 5ª turma. 5ª turma. Se chamava turma única. Eu não sei se as turmas hoje têm nome, mas a nossa se chamava 5ª. E quantos arquitetos a tua turma tem em Laguna hoje? Tu tem essa informação? A Ana Luísa se formou comigo também. Ela trabalha com engenheiro, esqueci o nome dele agora. O Matias, trabalha com o Matias, mas também trabalha individual. A Ana Luísa se formou comigo. Da minha turma eu acho que só ela. Certo. Mas outros vieram depois, assim. Ok. Aí a arquitetura e urbanismo na UDESC. Na UDESC. Ok. E teu escritório começou quando? A gente abriu o escritório, eu me formei em 2014
2015 eu trabalhei um ano com o Dagoberto, né, da Pérgola. Aprendi muito ali com ele, é um arquiteto, uma história muito bacana com ele e com a Renata, eles são excelentes. E fiquei ali um ano e pouco com eles, abri o escritório em 2017. Perfeito. Aí eu tenho um sócio que é engenheiro, José Naldo, engenheiro civil, formado pela Unisul. E mais alguns colaboradores que nos ajudam ali, né? Perfeito. Ô Marquinhos, você está dentro de Laguna, né? Filho de Laguna, se formar em Laguna, é um desafio a mais para tu desenvolver teus projetos. O pessoal cobra muito, assim, porque a cidade ser tombada, né? Tem todo esse apelo, tá certo? Mas tu também faz trabalhos aí para outros caminhos, né? Sim. Tá certo? Cobro muito, tipo assim, não, o cara lá de Laguna tem que saber mais. Acho que como qualquer profissão, toda a prata da casa tem essas duas, esse lado ambíguo, essa faca de dois gumes aí, né? Por um lado, a gente é cobrado, por um lado, talvez algumas pessoas ficam com um pouco de receio, certo, né? O Marquinho ali O cara é músico, mistura Magalhães, ele é músico e tal. Eu estudei 5 anos, eu estou terminando uma pós-graduação agora em BIM, que é uma abordagem em construção contemporânea, né? Para chegar e desenvolver bem o trabalho, mas eu entendo que seja uma coisa natural. Certo. Por outro lado, por eu ser muito conhecido pela música, né? Algumas pessoas associam a parte da criação, da composição, com um potencial de desenvolver um trabalho artístico esteticamente assim bacana, né? E os amigos também. Então, eu acho que uma coisa acaba compensando a outra. Eu posso dizer que, para mim, as contratações de pessoas que me conhecem e que associam com a questão artística, né? Embora ela seja um dos eixos que a arquitetura exija, para mim foi muito importante, e satisfatório para eu desenvolver meu trabalho, assim, tem ajudado bastante. Ô Marquinhos, e o escritório, por exemplo, abrange a parte corporativa, a parte empresarial, né? Tipo assim, vem uma empresa para a cidade, quer montar um projeto, a parte residencial, de modo geral, o portfólio, né? O que vocês atendem assim no mercado? A gente, na área de arquitetura, engenharia e urbanismo, a gente atende basicamente tudo, só a parte ambiental que não. Tá. Né? Por exemplo, hoje a gente está com um empreendimento em vias de aprovação no município, que vai ser o primeiro empreendimento vertical que vai ter ali no Jardim América 2, sabe, na subida do Morro do Corte, ali à esquerda. São 32 apartamentos, 8 pavimentos tipo, 12 lajes. A gente fez todos os projetos, arquitetônico, estrutural, fez tudo. Hoje a Luma é uma empresa que está se instalando aqui no município, né? Uma empresa que tem empreendimentos em 15 estados, tem empreendimento no exterior, né? E a gente está dando assessoria para eles. Perfeito. Assinamos para fazer toda a parte de protocolos, desenhos técnicos, é a gente que vai fazer. Tem mais um empreendimento também com a Altiza, que é uma outra empresa que tem muitas construções aqui em Laguna. Essa fica na Praia do Rosa, são estúdios, né? Estúdios. Loft, são 44 estúdios. Fora toda a arquitetura residencial que a gente faz, que é o que a gente trabalha mais no dia a dia, porque tem uma demanda um pouco maior, assim, né? Mas a gente presta desde a assessoria, até pelo tempo que eu tenho de conhecimento da legislação municipal, por eu ter atuado lá e ter estudado bastante, né? Assessoria nos protocolos e direcionamento do projeto, até o arquitetônico e todos os complementares. O Marquinhos, com relação ao plano diretor que está em estudo, né? O que o arquiteto urbanista vê de futuro daqui para frente com relação à Laguna aqui? Algumas coisas vão entrar em choque, né, que é normal. Tá certo? Nosso plano diretor tem 10 anos e agora tem que ser renovado, né? E tem várias discussões, né, Marquinhos? Mas sem entrar nessa discussão política da coisa, tipo assim, a visão do profissional, né? O que pode agregar e que pode trazer assim de condições para vocês desenvolver o trabalho? Hoje, pela experiência que eu tive ali no município, a gente tem um choque de interesses e também aí ele vai acabar batendo na questão da propriedade, da posse, né? Que são as nossas demarcações de área de preservação. Perfeito. Né? Onde a nossa lei orgânica lá delimitou algumas, não delimitou na verdade, né? Ela apontou algumas áreas de preservação e eu não estou aqui levantando nenhuma bandeira nem outra, mas é uma coisa que realmente a gente, no dia a dia ali acontece bastante. Isso, embora recentemente o município tenha assinado um TAC aí com Flama, Ministério Público, município, deixando isso um pouco mais claro, mas tem algumas áreas aí que precisa ser um pouco mais delimitado, porque assim que a lei orgânica apontou essas áreas como áreas de preservação, ela não delimitou e boa parte dessas áreas elas já são áreas urbanizadas, consolidadas, e aí gera um certo conflito. Isso aí vai ter que ficar um pouco mais claro, eu acredito.
no plano diretor que vai ser alterado agora, né? E obviamente que, como qualquer outro plano diretor, a questão dos parâmetros urbanísticos eles vão ter que ser revistos. O plano diretor ele faz uma perspectiva de crescimento do município, né? Algumas áreas se desenvolveram como previsto, algumas não. Algumas que imaginavam que ia ser, por exemplo, uma área de grande atividade industrial, não foi o que aconteceu ainda. Tem que ver se vai ser mantido. Num contexto geral, a gente tem que ver como é que essa dinâmica urbana vem acontecendo de 10 anos para cá, se o que foi planejado está ok, mas pelo que eu acompanho no dia a dia ali, pelo que eu acompanhei, provavelmente os pontos mais assim delicados são essas questões de ordem ambiental. Perfeito. Que Laguna não é diferente de qualquer outro município que tem áreas de interesse, né? Que tem que ficar mais claro para evitar incidências, reincidências de crimes ambientais ou de litígios nessa área. E a questão dos parâmetros, né? Em modernização, né, dessas questões, né, Marquinhos? O mais importante e eu teria que chegar nisso também, a forma de entendimento da lei, Perfeito. Simplificar o texto, né? Não facilitar, mas simplificar o texto, deixar mais ágil, o desenvolvimento, né? Deixar mais ágil a parte de análise, né? Que a construção civil passa, de porte grande passa bastante trabalho, porque a legislação ela é complicada, na verdade, não é complexa, ela é complicada. Tem muita sobreposição de artigos, porque alguma coisa foi remendada na nossa lei anterior, né? O município Perfeito. Laguna, para quem não sabe, é uma vanguarda no que diz de respeito ao plano diretor. A gente tem um plano diretor de 79. Na época a gente já tinha alguma coisa, quanto os outros municípios não tinham. Então, quando ele foi refeito em 2013, alguma coisa foi pega e alguns artigos eles foram sobrepostos. Perfeito. Ficou um pouco confuso. Então, vai ter que ser feita essa limpeza nos textos, na minha opinião, e deixar mais claro essas questões tanto de natureza ambiental e rever, obviamente, O Marquinhos, fala-se muito assim, a preocupação, né? Tudo bem, toda vez que fala em plano diretor, a visão é Mar Grosso, seu balneário, né? Tem vários interesses, tá? Mas abrindo, né? Nós temos aí 33 comunidades, nós temos a região da ilha, tá certo? Nós temos algumas questões aqui que já tem até um turismo rural, que é Caputera e tudo, né? Contempla tudo isso e abre espaço para a gente ter novos investimentos? O plano diretor, o que a gente já tem em vigência, já contempla tudo. Perfeito. É claro que cada um considera as características de cada região. Né? Perfeito. E também essas áreas de rurais, que hoje o município, na verdade, ele não tem mais área rural pelo plano diretor, né? É tudo para... quando fala turismo rural, porque está no interior, de Laguna, né? No interior. Mas não é considerado área rural, mas tem características rurais. Tem característica rural. Né? E esse turismo rural... Na verdade, Laguna precisa explorar o turismo, precisa fazer o turismo gerar renda direta, assim, né? O start já foi dado, né, em vários aspectos, mas a gente precisa chegar lá ainda, né? Precisa chegar lá. E o turismo rural, ele atrai muito investimento, atrai recursos, e o plano diretor vai ter que enxergar isso, que algumas dessas áreas de 10 anos para cá começaram a desenvolver alguma atividade. Perfeito. E ele tem que ter parâmetros que garantam que isso cresça e ao mesmo tempo que conserve o que precisa ser conservado. Né? Perfeito. Quando a gente fala de modernidade, né, vou citar agora, por exemplo, o Praia do Sol, né? Agora com asfalto, tá certo? Vai ligar Laguna até a BR e tal, né? E vai ter investidores que virão para essas áreas que estão crescendo, né? E o plano diretor precisa olhar também algumas questões que às vezes, penso eu, né, Marquinhos, que no Mar Grosso poderá de um jeito, talvez lá não. Até para as questões também ambientais, né? Mas é um papo aí para ser discutido um pouco mais na frente, mas eu pergunto sempre a visão do arquiteto, né? O importante, o Melo, nesse caso, o primeiro plano diretor que teve essa participação municipal dos munícipes, né? Que é relativamente recente, porque o Estatuto da Cidade ele é recente, que gerou esse instrumento que é o plano diretor. O importante agora eu faço um apelo para o lagunense, participem das audiências. Sim. Porque o interesse público ele vai se sobressair sobre qualquer circunstância. Claro, sempre salvaguardadas algumas questões ambientais de ordem federal, que também são importantes. Mas participem, porque aí vai ficar mais evidente para todo mundo qual o rumo que a cidade quer tomar. E depois, quando for efetivado, quando for aprovado, não tem que ficar fazendo remendo no plano diretor. Isso dá dor de cabeça. A gente está com problema desde 2014, porque foi identificado alguns problemas posteriores à aprovação. O Ministério Público, obviamente,
fazendo uso da sua função legítima, ele não vai deixar passar, e não deve. Então, quando as audiências públicas começarem a ser convocadas, os representantes da sociedade, das comunidades, participem, opinem, ouçam as questões técnicas para ajudar a construir e aí o interesse de Laguna ser efetivamente atendido. Legal. Estou aqui com Marcos Paulino Teixeira, papo muito gostoso, é músico, arquiteto, empresário. Marcos, eu acho que nós vamos ter que fazer aí, Marquinhos, vários pontos de vista aqui para socializar um pouco mais esse conhecimento. Um breve intervalo e voltamos já. Ponto de vista. Ponto de vista. Retornando, ponto de vista UniTV, quinta-feira, aqui no Laguna Business Center. Estou conversando aqui com Marcos Paulino Teixeira, popular Marquinhos, do Juízo. Semana que vem vou entrevistar aqui o presidente da OAB, Matheus Carpes Lameira. Tá? É um papo interessante também, né? Onde tem área jurídica, é bastante complexo, né, Marquinhos? Ô Marquinhos, a questão do boom, né, da via gastronômica, tá certo? Desde a concepção do projeto até avançar, a gente até participou de algumas questões juntos, né, Marquinhos? Sim. E hoje é centro histórico, né? A gente tem várias atividades de gastronomia, tá certo? A gente tem a via gastronômica, a gente tem aquela parte ali perto do Banco Bradesco, tem também o mercado público, né? E, inclusive, quero que tu fale um pouco, tá? Que aí agora o empresário... Já era o empresário da noite, né? Como músico. Já era. Agora, da noite ao quadrado. Conta um pouquinho pra gente, Marquinhos. Então, como você falou, a gente já, um pouco antes da gente começar a trabalhar junto ali na prefeitura em 2021, a gente já havia conversado sobre isso, né? Eu não imaginava que teria um negócio na via gastronômica, mas sempre fui um entusiasta da via. E, para quem não sabe, existe uma lei de 2017 que instituiu ali a via gastronômica, que vai desde a Praça do Big Ben até lá, pega toda a Raulino Orne, né? Perfeito. E o que quer dizer isso? Quer dizer que quem colocar um negócio ali tem algumas condições que são diferentes de outros lugares da cidade. A rua pode ser usada com cadeiras, a rua pode ser fechada, né? Pode ter música ao vivo. Uma coisa importante que pouca gente sabe, que eu tenho comentado, se uma marca de fora, uma franquia grande se instalar aqui, ela tem isenção de alguns anos de ISS, que a lei ficou vinculada a uma lei de 2012 que dá essa isenção, né? Então ela tem todo um aparato legal que serve como atrativo para que empresários venham se instalar ali, né? Perfeito. E tem funcionado, né? A gente já tem ali há algum tempo a Piazza, né? Sim. A Seival também, eu acho que foram os pioneiros, os primeiros, né? Depois a Casa Árabe, Perfeito. o Botija, mas tem também o restaurante na Anitta, na verdade, do Valdezinho. Que eu acho que foi o primeiro. Ainda. O primeiro foi o Valdezinho. O Valdezinho ali é o desbravador, né? O guerreiro que está há tanto tempo, ele é anterior à lei da via gastronômica e está até hoje ali. Tem o Insano Sabor. Perfeito. Eu posso citar os nomes todos. Não tem problema nenhum. Depois o Edson bate lá para conversar com eles. Tem a cafeteria ali na frente, o Café Passado. Café Passado. Né? Agora abriu o sushi ali. O sushi, né? Perfeito. E, enfim, a gente deve estar em 10, 12 empreendimentos. Perfeito. Na via gastronômica, certo? Só naquele núcleo ali, avançando né? um pouquinho, aí tem... Depois aí pra frente ainda tem o Centrão, que está ali há tempo, que está na via gastronômica também. Na gastronômica. Né? Então, o que acontece? A gente já tinha uma estrutura natural, pré-estabelecida, que o tombamento garantiu. Aquele núcleo, ele tem um valor agregado tanto da riqueza arquitetônica, né? A Laguna tem uma poligonal de tombamento que agrega toda a evolução arquitetônica da colonização do país até o período modernista. Então é um laboratório ao ar livre. Não Perfeito. à toa a UDESC se instalou aqui com o curso de arquitetura e urbanismo. Perfeito, imagina. Visando esse potencial que a Laguna tem, né? Então, o contexto das edificações, o contexto material, ele já é muito rico, histórico. A gente ainda tem uma história agregada que foi a proclamação da República Juliana aqui, a Tomada de Laguna, o prédio onde é o museu hoje, a República Juliana foi proclamada ali naquela janela. Perfeito. Né? Tem a questão da Anitta, enfim. E todo esse contexto histórico, ele está incluído numa laguna, numa lagoa. A gente atravessa uma rua, tem aquela beleza na frente. Né? Então,
pedia muito que a lei falasse, olha, institui aqui para atrair o pessoal para cá. Perfeito. E recentemente, 2 anos para cá, isso vem crescendo. O movimento, cada ano que passa o pessoal frequenta mais, porque é notório, a gente chega ali e dá vontade de ficar, o lugar é bacana. Perfeito. É charmoso também, é aconchegante, é charmoso, romântico. Exatamente. Tem a questão daquela praça, Laguna é muito famosa por causa da incidência do Nordeste e do Sul. A praça, ela protege um pouco disso, ela abraça mesmo as pessoas. Né? E aí a gente... Um ano e pouco para cá apareceu a oportunidade, eu não estava mais na prefeitura, estava com pouquinha coisa para fazer. Aí passou a ter tempo, começou a dormir. Não estou dormindo muito. Não, é como a gente conversou, uma coisa que eu sempre tive vontade, assim, sim, né? Sim. Não sabia que faria ali, mas tinha vontade de fazer. Aí pintou a oportunidade, a gente entrou em contato com o proprietário da edificação, conseguimos depois de algumas negociações. E a gente está ali com o Mané Moá, que é uma proposta de um pub, mas em tese é botiquinha, é um bar tocado por família e tal, tem essa característica. E a gente Quando o Guto vai tocar lá, nosso parceiro aqui da UniTV, é um botiquim. Não, mas na verdade, na natureza do termo, um botiquim, ele é isso. Ele é um bar, um pub que tem música ao vivo. Perfeito, né? perfeito. E que é tocado por um núcleo familiar, é o nosso caso. Certo. Né? A gente fez uma brincadeira, esse trocadilho de Mané Moá, quer dizer tipo, eu Mané, eu me transformo em Mané, que é por conta todo mundo sabe, né? O litoral catarinense tem essa coisa do manezinho, do manezinho. Mané, né? Mas no sul da Bahia tem uma casa que chama Chemoá. Aí a gente foi lá e catarinizou o nome. Perfeito. Né? Então, lagunizou o nome. Lagunizou o nome. E assim, a gente é mais um ali no núcleo, porque a gente acredita no potencial da via, mas ela vem crescendo muito. Hoje, na cidade, em termos de qualidade, assim, de noite, eu acho que é um dos melhores atrativos que tem. Perfeito. E ele, como você falou, ele meio que se mistura com o mercado público. Depois que o município abriu, né, e finalmente fez a licitação para a abertura dos boxes, o centro ficou mais movimentado. Imagina. O mercado público, na verdade, a abertura dele contribuiu para que a via gastronômica também se desenvolvesse. Imagina. Então uma coisa meio que puxa a outra, assim, sabe, né? Só demonstrando o potencial que o centro tem para a vida noturna e para o comércio, que já é natural, que precisava ser dado o start, né? Marquinhos, 2 questões. Ali são vários estabelecimentos, de vez em quando cada um tem seus eventos, né? Sim. Próprios, né? É um condomínio, como é que funciona? Eu quero botar a mesinha aqui na minha frente, aí o do outro lado não quer, tal. Até para entender um pouco essa forma, né, de gestão que vocês fazem ali integradas. Na verdade, assim, a lei ela tem alguns artigos que permitem, primeiro, o fechamento da via. Todos os dias, eu acho que talvez nem todo mundo saiba, a via pode ser fechada todos os dias das 7 à 1 da manhã. Perfeito. E já está na lei, já é garantido por lei. A lei permite que cada dono de estabelecimento use toda a sua fachada para colocar a mesa, deixando 1,5 metro de circulação para o pedestre. Isso também já está previsto na lei. Tá? Fora o incentivo fiscal, a lei permite que se use mesas na rua, as mesas têm que ser de madeira, tem que ter um padrão. Sim. Né? Cada um pode usar a sua fachada, as calçadas para colocar as mesas. Né? O que não aconteceu na via ainda, que precisa, e que inclusive a gente tinha dado o start ali quando a gente estava na prefeitura, né? Eu não sei em que pé está isso, é uma regulamentação para alguns pontos ali e a criação da associação que a lei também prevê que ainda não foi criada. Não foi criada. Então hoje a gente atua, embora nós tenhamos uma relação bacana entre os proprietários, alguma coisa a gente faça junto, tal, a gente atua meio de forma independente ainda. Né? O que essa associação vai garantir? Primeiro, que eventos comunitários sejam feitos, né, com o apoio e ajuda de todos eles. Permite, por exemplo, que se feche a via e se capte, faça a captação de investimentos externos, patrocínios. Pela associação. Pela associação. Ela ainda não existe. Né? Inclusive, eu conversei há uns dias atrás com 2 proprietários ali. O meu sócio é advogado e a gente vai, de repente, começar a redigir alguma coisa para encaminhar para o município. Mas, como eu falei, a gente já havia meio que mexido nisso. O que está faltando hoje, eu acho que é formalizar juridicamente a criação da associação da via, né? E uma coisa que a gente também já tinha dado start é formalizar fisicamente começo e fim de via, com pórtico, para a pessoa chegar ali e saber que está entrando numa área diferenciada. Hoje a gente ainda não sabe, assim, né? A gente mesmo não sabe exatamente onde ela começa e termina. Sabe que é Raulino Horn e praça.
Mas essa delimitação ela é importante para que a gente se aproprie do espaço e a gente entenda que fisicamente existe uma área para isso. Uma área com um valor agregado gigante, histórico, cultural, né, de aconchego, do caminhar, enfim. Que talvez de Florianópolis para o sul a gente não tenha um local assim tão bacana, com tanta coisa agregada, né? Que a gente precisa explorar um pouco mais, divulgar, né? Marquinhos, e os eventos, né? Porque há algum tempo atrás eu passei por isso, né? A gente procurou levar alguns eventos para a praça, tá certo? No começo teve até uma certa resistência de alguns empresários ali, mas hoje também está consolidado, né? Consolidado. Eles são eventos limpos, abertos, que nem o desafio da Anitta que tivemos agora, tá? O Batuca Laguna, carros antigos e tal, que é para aquele cenário, né? Isso agrega bastante também para o estabelecimento, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que assim, ó, quando a gente abre a nossa casa, a gente tem que convidar as pessoas para vir. E eu acho que uma forma de convidar elas é dar uma festa, né? Então esses eventos, eles são atrativos muito fortes para que as pessoas venham para o evento e acabam se deparando com um lugar que elas não conheciam. Eu vivenciei, a gente presenciou 2 eventos agora. O primeiro foi o Batuca Laguna, não, esse último foi o Desafio de Anitta. Sim. É um evento que ele acontece uma dinâmica um pouco diferente, ele é mais cedo e tal, mas a praça estava cheia, as pessoas conhecem, sabem o que tem lá. Mas o Batuca Laguna foi excepcional, foi o dia inteiro, a praça estava cheia. Assim, coisa de filmar e sabe aquela propaganda institucional, era o dia para fazer, sabe? Mesa na rua, todo mundo com movimento, uma loucura, coisa linda. Um evento familiar, sabe? E que mostrou o potencial que aquele espaço tem para atender e para receber as pessoas. Então eu acho que os eventos são sim fundamentais para, como eu falei, um chamarisco, né, para que as pessoas venham conhecer o espaço e conheçam toda a qualidade e os atributos que o espaço tem. Legal. Marquinhos, nós estamos indo aí para o encerramento. Uma pergunta que não quer calar. Tá certo? Tu pode não responder. Parte política, gestão pública, pensa... política, eu não sei se tu é filiado a algum partido, né? Tá certo? Até se for ou não, para mim vai ser novidade, porque eu não sei mesmo. Tá? Eu socorro um pouco dessas questões. E voltar para a gestão pública, ainda há alguma coisa assim que te cativa ou não? Melo, foi uma experiência que eu gostei bastante, assim, tanto enquanto eu estava como analista e depois quando eu estava como secretário. Eu me afastei porque eu estava sobrecarregado, né? Depois, especialmente que a gente abriu o bar, eu até voltei, mas não deu, não teve como conciliar. Mas é uma coisa que eu tenho vontade de voltar, né? Claro, obviamente, dependendo do cenário, né? Se a gente tiver as condições de trabalho apropriada, eu estava trabalhando lá, estava tudo bacana, mas realmente faltou tempo para isso, ficou um pouco apertado. Mas tenho vontade, assim, é um trabalho que ele enriquece a alma, a gente poder contribuir com o município que a gente ama e contribuir diariamente tentando resolver alguns problemas das pessoas. Para quem gosta de gente, né, é bacana. E eu gostei bastante. Quem sabe um dia, se o cenário for favorável e receber um convite, se estiver tudo bacana, eu volte. Legal. Então, Marquinhos, em nome da equipe da UniTV, a gente quer agradecer o teu tempo, né? Não é fácil. Que agradeço. E também o convite, assim, aos 48 do segundo tempo. Convocação. Convocação, não podia dizer, né? não. Eu liguei para o Marquinhos, estou te fazendo um convite, não pode dizer não. Mas pela intimidade, né, que a gente tem, né? Porque são anos de relacionamento profissional e como fã, né? Tá certo? Tu vai tocar aí, eu estou correndo atrás para assistir, né? Agora tu está levando mais um garoto de ouro para lá, que é o Guto, tá certo? Acho que a gente vai fazer um destino legal ali no estabelecimento, né? Tá. Então, lembrando, né, às quintas, ponto de vista, UniTV, tá certo? O nosso apoio aqui é Boião Restaurante Choperia, tradição e qualidade desde 1975, Cia da Pizza, já referenciei no começo aqui aos apoiadores que estão chegando, agradecer muito também esse espaço que a gente tem aqui, Marquinhos, que é o Laguna Business Center, que é do Grupo Carol, que nos dá essa possibilidade de receber a equipe aqui e a gente poder fazer o ponto de vista. E aí, Marquinhos, vou pedir que tu faça para nós aí, se quiser cantar, tranquilo, o encerramento. Posso fazer um merchanzinho rapidinho do Mané Moá? Pode. Na verdade, primeiro, venham para a Via Gastronômica. Tá? É um espaço incrível, não é só o Mané Moá que a gente tem ali, a gente tem hoje 12 estabelecimentos, tem comida nordestina, tem pizza, tem cerveja artesanal, é ir ali visitar todos. Vale a pena porque realmente é um lugar de muita qualidade, além do mercado público também, que vale ser visitado. O Mané Moá especificamente é um pub, a gente tem música ao vivo, né, de sexta a sábado, todas as quartas-feiras agora com sopa e caldos, tá? Valorzinho acessível.
Quinta-feira Shopping Dobro, sexta-feira tem o nosso samba e sábado música ao vivo. Já vendi tudo, né? Agora Depois o Edson vai conversar contigo. Deixa eu aproveitar para agradecer aqui, tá, pelo teu convite. Eu que tenho que agradecer. Realmente, quando tu me chamas, eu não tenho como dizer não. Quero parabenizar pelo programa, que está incrível, né? Um bate-papo gostoso, como eu já esperava, como sempre foi o nosso bate-papo. Te parabenizar pelo trabalho que tu desenvolvesse e agradecer enquanto estava como secretário de Turismo, que tem sido algo legado, agora tem continuado. O Mário tem feito o trabalho, mas eu tenho certeza que foi nos alicerces que tu deixasse. Pela paixão, o carinho com que tu trata o município, e assim, essa energia que tu tens, né, uma pessoa já madura que nos dá inveja de estar sempre na ativa, e uma pessoa aberta, uma pessoa para frente. Parabéns e muito obrigado, viu? Pelo espaço e pelo parceiro que tu és. Ok. Encerrando aqui com Marcos Paulino Teixeira, o Marquinhos do Juízo. Anote na tua agenda, quinta-feira, UniTV, 23 horas. Até lá! Ponto de Vista.